Henrique liberado para jogar pelo Flamengo. Inter tenta enrolar ao máximo e não pagar o Flamengo por Thiago Maia. Fala, galera boa. Tive que voltar aqui com 2 destaques rápidos que povoaram o final de semana, mas eu tive que tentar entender as situações para trazer para vocês com as explicações, que aqui a gente não traz só a notícia e a opinião. A gente respeita você, estuda caso a caso, para poder falar um pouco das coisas de maneira profunda, para que vocês compreendam as coisas nos pormenores. Então, eu sou o Dieguinho Fly, esse é o canal RD Flanúvel e você é mais do que bem-vindo. Já que eu voltei aqui, você que acompanhou outro vídeo mais cedo, mas não deu o like, não se inscreveu, eu tô aqui para te lembrar de novo, né, pai? Então, ó, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para você não perder nada, comenta, compartilha, hypa e espalha para todo mundo, para sua família, para os seus amigos, para o seu chefe, para a sua sogra, para o seu cunhado, para aquela pessoa que te deve algum dinheiro. O melhor jeito de cobrar é passando os nossos vídeos, que se ele não gostar da gente, pelo menos ele vai saber que a gente está aqui, e se ele não gostar de você, ele vai te pagar logo só para você parar de atentar ao juízo da pessoa. Então dá aquela moral pra gente, né, pai? Gostando ou não de você, gostando ou não da gente, compartilha para qualquer pessoa aí, porque a gente vai continuar falando de Flamengo. A parada é a seguinte, galera. Primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. No caso do Bruno Henrique, que recebeu no julgamento do STJD sobre o caso judicial dele aí, 12 jogos afastados do futebol e multa, no caso, que a gente chama no direito de pena pecuniária, recebeu punição financeira de 60 mil reais, né? Ele recebeu um efeito suspensivo por parte do STJD e fica apto para jogar pelo Flamengo até a conclusão, marcação e conclusão de um novo julgamento. Então, Bruno Henrique vai ser julgado no pleno do STJD, a defesa do jogador entrou com recurso, o Flamengo também ingressou com recurso, e agora a gente vai aguardar a tramitação dessa fase, quando o julgamento for marcado aí. Até que isso aconteça, o Bruno Henrique está liberado normalmente para jogar pelo Flamengo, até que saia um novo veredito do caso. E se o jogador for punido, aí sim ele vai ter que cumprir até o final. Agora, se não for, vida que segue, o jogador vai seguir jogando e que sirva de exemplo para que as coisas não aconteçam, nem com ele, nem com quem está ao redor dele. Caso, dependendo do que acontecer no julgamento lá, vamos torcer para que dê tudo certo, independente do que isso venha a significar, galera. E você, que está aí do outro lado, considera Bruno Henrique inocente ou você considera que ele praticou, mesmo que de maneira indireta, as condutas que lhe foram atribuídas no STJD durante o curso do processo? Gente, quem for falar sobre esse tema, evita certas expressões e certos desrespeitos, porque eu estou falando do ponto de vista jurídico e do ponto de vista moral. Então, pode falar sobre a questão, aqui a gente não se furta de dar opinião, mas que o faça de maneira ordeira e respeitosa, né, pai? Porque opinião tem que vir acompanhada de respeito. Se não tiver, perde a razão de ter o debate, concorda? Isso é importante. Então, galera, é isso. Façam isso com o maior carinho, independente do seu time e da sua posição, tá? Seja ela qual for. E outra coisa que eu quero falar com vocês também é sobre o caso do Internacional, que deve ao Flamengo, ainda pela compra do volante Thiago Maia, que está lá no Internacional, quase foi para o Santos, mas está lá para o Inter ainda. A CNRD da CBF, que é o órgão chamado de Câmara Nacional de Resolução de Disputas, ordenou o Inter a pagar tudo que deve ao Flamengo de imediato, para que essa questão seja devidamente resolvida. O Inter alegou que não vai pagar ao Flamengo, pelo menos nesse momento, porque o Clube de Regatas do Flamengo se recusa a
sentar-se à mesa para negociar um novo modelo de pagamento pelo jogador. Mas pera lá, o Flamengo fez o contrato, o Inter não pagou o jogador sequer nenhuma parte daquilo que foi acordado. Teve a questão climática lá no Rio Grande do Sul, e isso a gente entende. O Inter teve prejuízo, bem como o Grêmio também teve. E naquele momento, por conta de tudo que aconteceu, havia uma série de prioridades que faziam com que o Flamengo não fosse colocado em primeiro lugar para receber do Internacional. Internacional que teve prejuízos estruturais, que teve prejuízos de renda, pois não podia usar o Beira-Rio ou estádios próximos para mandar seus jogos. Então, uma coisa levou a outra, os cofres do Inter ficaram deficitários. O Flamengo renegociou a questão do contrato, da dívida, e o Inter, mesmo assim, de malandragem, depois que tudo se resolveu no Sul, o Inter não pagou o Flamengo. E não vai pagar, o que parece, pelo menos por enquanto. O que acontece? O Inter contratou uma série de jogadores para a disputa da Libertadores, perdeu para o Flamengo os 3 jogos em sequência. O Inter vendeu jogadores na janela e o Inter tem dinheiro e não paga o Flamengo por uma única razão. Por que o Inter não paga o Flamengo, pai? Não sei. É porque não quer mesmo. E essa tentativa de fazer com que haja um recurso na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, e solicitar que o Flamengo refaça a negociação, configura, na minha opinião, do ponto de vista jurídico, má-fé do Internacional. O Inter age de má-fé e causa lesão aos cofres do Flamengo, ao bolso do Flamengo, ao patrimônio do Flamengo, do ponto de vista financeiro. O Inter age de maneira dolosa, de maneira lesiva e de maneira desrespeitosa nas esferas morais e nas esferas desportivas, além das esferas civis. Porque se você deve, se você descumpre um contrato, você tem que pagar o acordado no contrato, vale o escrito, você tem que pagar os juros, a correção, tudo aquilo, os encargos que o contrato reza. E o Inter não faz uma coisa nem outra. E ainda usa como argumento a questão de que o Flamengo, há muito tempo, também era um clube cheio de dívidas. Ou seja, você ataca o clube que se organizou e acusa o clube rival daquilo que você mesmo faz, querendo se escorar em premissas falsas. Esse é o Sport Clube Internacional. Tá certo, galera? Tamo junto, esse vídeo mais curto. Saudações rubro-negras, não sai desse vídeo sem deixar o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Comenta, compartilha, hypa o vídeo. Saudações rubro-negras.